Agora, a briga entre os osciloscópios com novos recursos vai esquentar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Eu acabo de fazer um upgrade do meu osciloscópio principal da bancada por esse novo modelo da Siglent. Muitos já devem ter visto aqui o meu modelo anterior da Siglent de 200 MHz com 2 gigasamples por segundo de taxa de amostragem, ok? Agora eu fiz o upgrade para esse modelo também da Siglent. Trata-se do SDS 824X HD com 4 canais, também 200 MHz, também 2 gigasamples por segundo, porém com 12 bits de resolução vertical, o que vai dar uma precisão muito melhor no sinal amostrado, ok? Além disso, ele tem 100 megapontos de memória, uma memória incrivelmente alta que vai permitir eu fazer uma aquisição de um tempo muito superior para o sinal que eu estiver analisando. O modelo é cheio de recursos, com tela touchscreen, comunicação via rede, comunicação via USB e vários outros recursos, possibilidade de usar mouse e tudo mais. Eu gostei muito, ele vai ser agora o meu osciloscópio principal de bancada, o outro vai ficar como secundário, também com a mesma capacidade de banda passante, porém esse aqui apresentando 1001 recursos, com vários softwares de análise também embutidos. Vale a pena dar uma conferida nesse review agora. Ele basicamente tem um tamanho similar ao modelo antigo, ok? Aqui a gente consegue ver as portas, uma porta USB aqui, uma porta S-Bus aqui. Essa porta S-Bus permite ligar alguns acessórios, como por exemplo o módulo para ele fazer a aquisição mix de sinal, ou seja, implementar um analisador lógico de 16 canais nele, o que é possível. Ele já faz decodificação de protocolos, mas aqui tem essa possibilidade também, passa a ser um opcional. Aqui estão os 4 canais de entrada. Aqui atrás a gente tem algumas saídas interessantes, como por exemplo a conexão Ethernet via LAN, 2 portas USB distintas aqui, e aqui um trigger out e também a conexão de fail pass, para você colocar uma forma de onda, por exemplo, referência, para ser comparada com a que você está medindo e ele determinar se ela está dentro ou fora do padrão, ok? O painel é bem tranquilo, não tem muita diferença. A grande diferença é que você vai poder operar tudo aqui pela tela. Além disso, ele acompanha 4 pontas de prova, por ser um 4 canais, ele vem com 4 pontas de prova da Siglent de 200 MHz, ok? Compatíveis aqui com o produto. Vem um guia de referência rápida, acompanha um guia de referência rápido, embora o manual possa ser consultado diretamente aqui na tela, e um cabo de conexão USB, ok? Basicamente isso. Ele opera diretamente na rede elétrica, veio com um cabo com configuração para a tomada brasileira. Bom pessoal, vamos fazer então os primeiros testes dele aqui. Eu vou ligar, pressionar aqui para ligar o equipamento, e vamos ver aqui em termos de características. Ele é um Siglent SDS 824X HD com resolução de 12 bits, resolução vertical de 12 bits, é um grande diferencial. Largura de banda de 200 MHz, taxa de amostragem 2 gigasample por segundo por canal, 4 canais analógicos, profundidade de memória 100 megapontos por canal. Isso também é um valor altíssimo em relação aos valores de outros modelos do mercado. Tela LCD com resolução 1024x768, modo de aquisição normal, pico, média e alta resolução. Tempo de subida, que é o rise time dele, menor que 1,75 nanosegundos para 200 MHz. Né? Então ele tem várias especificações importantes aqui, como funções matemáticas, funções automáticas de medição, protocolos na decodificação interna dele, vários protocolos como I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN e outros. Ele faz decodificação e trigger de protocolo também. Tem várias interfaces, interface USB, host device, tem Ethernet, LAN, você liga na rede local para poder monitorar ele e ver as telas dele no PC. Tem também uma extensão para possibilidade de colocar o Wi-Fi nele, que é um acessório externo, ok? Memória interna e várias capacidades avançadas, tipo zoom, panorâmica, persistência de sinal ajustável, filtro digital interno, passa alta, passa baixa, passa faixa, filtro de ruído e por aí vai, né? São diversas as funções extras e auxiliares que ele tem aqui também.
Ok? Então tá aqui. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém ainda a sua promoção de longo prazo de 10 placas dupla face por $5. Vale a pena dar uma conferida. E não se esqueça também do concurso de design de projetos em eletrônica. Você pode participar e ganhar vários prêmios em dinheiro ou em equipamentos. Vale a pena dar uma olhada aqui na página e se inscrever. O prazo é até janeiro. Dá bastante tempo para você pensar um bom projeto e se inscrever. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Está aqui o primeiro traçado, canal 1 ligado. Ok? Ele é um produto touch. Portanto, se eu pressionar aqui no canal C1, eu vou ver aqui as características do canal. Posso ajustar escala, posição, 0, aqui o tipo de acoplamento, se eu quero filtro ou não, a probe, se é 10x ou 1x. Ele tem um timeout de 10 segundos aqui que é ajustável, ok? Label, eu posso escrever o nome de cada canal para identificar o tipo de sinal que eu estou trabalhando, ok? Isso das funções de canal. Aqui embaixo você tem funções, aqui em mais você pressiona, você pode entrar com os demais canais, canal 2, canal 3 e canal 4, basta botar mais. Você pode também entrar aqui com zoom, funções matemáticas, e aqui você pode ir puxando os canais aqui, posicionando eles, tá? Tá aqui os 4 canais. E pode desligar aqui também direto, ó. Desliga 2, desliga o 3, desliga o 4, centraliza 1, ok? Aqui em cima tem alguns outros menus que você também pode utilizar direto por aqui, pelo teclado, ou aqui mesmo, tipo utilitários, uma série de utilitários, inclusive o help dele, que é o manual online, você vai ver o manual dele aqui. O tipo de display aqui você ajusta a persistência, pressiona aqui persistência e faz os ajustes aqui no menu ao lado. Você pode botar o grid, né, que é esse quadriculado aqui, com grid, sem grid, grid mais light ou não. Inclusive a intensidade do traçado também, nível de transparência pode ser ajustado aqui. Aqui o tipo de aquisição, se você quer em zoom, row, o modo XY, sequência e aqui run stop e outros ajustes aqui. Em trigger também, auto trigger, single, normal e force. Cursores XY e XY, os dois simultaneamente. Em medidas, você vai apertar aqui measure, por exemplo, tem simples e avançada. Se você botar avançada ou simples, você pode configurar o tipo aqui, ó, de medida que você quer. Basta pressionar aqui type e aí você tem aqui os tipos de medida, amplitude, por exemplo, aqui são os favoritos, né, os padrões, mas em vertical você pode botar máxima, top, você pode botar vários tipos de medidas aqui, conforme as possibilidades que ele já indica, né, as tradicionais, RMS, pico a pico, etc, e vários outros tipos de medida. Em horizontal também, frequência, largura, rise time, fall time, várias medidas aqui já pré-programadas em função da base de tempo do horizontal ou da amplitude aqui no vertical. Ok? Ainda tem miscelâneos aqui, ou vários tipos aqui de medidas especiais que você pode colocar também. Tem as favoritas. Ok? Clicou aqui no X, você volta para o menu. Clicou fora aqui, ele apaga aquele menu para a tela ficar cheia aqui. Agora, uma coisa muito bacana são os softwares que ele traz internamente de análise. Então você coloca aqui em análises, aí você tem aqui, por exemplo, o decode. O decode é aquele de decodificação, a gente já sabe. Qual tipo, aqui você diz o protocolo e liga, aqui está desligado, você liga aqui o decoder, ele vai abrir aqui o campo aqui embaixo, vai mostrar a decodificação, como eu já tive a oportunidade de mostrar em outros equipamentos que fazem isso. Ok, eu não vou entrar em cada função aqui, porque seria um vídeo só para cada uma das funções. Vamos fazer um overview aqui do aparelho, com o tempo a gente vai explorando as funções particulares que ele tem. Mask Test é bem legal também. Você coloca uma imagem padrão, uma referência, e ele compara, né? Ele compara as formas de onda para ver se está dentro ou fora. Curva de Bode, que faz uma análise de filtros, por exemplo. Você pode botar um instrumento, medir entrada e saída, e ele faz a análise de resposta em frequência e fase desse circuito que você colocou. Tá? Ele precisa de um gerador de funções externo. Ele tem como opcional módulo que você coloca e ele passa a ter gerador de funções também, mas você pode usar um gerador externo, ok? Ok, voltando, e outra muito bacana, esse Power Analysis, ele faz a análise do sinal que você está tratando aqui. Então, olha que tipo de análise você pode configurar aqui. Vamos botar aqui, análise. Olha, qualidade de
power quality, qualidade da potência, né? Harmônicos da corrente, corrente in rush current, né? Corrente de partida, slew rate, modulation, ripple, resposta de transiente, PSRR, eficiência e SOA. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, mas aqui, você pode fazer análise, por exemplo, de rede elétrica, a parte de harmônicos, a parte de corrente de partida, switching loss, perda de chaveamento aqui, slew rate. São várias as análises possíveis que você pode tratar aqui. E ele, iniciando aqui, ele bota aqui com vários valores, conforme o tipo que você escolheu. Ok? Ele coloca aqui, os valores estão sendo medidos. Eu não estou colocando nenhum sinal aqui agora, mas ele faz a análise aqui, por exemplo, está output ripple. Faz uma análise de ripple direto. Estou realmente muito curioso para testar todas essas possibilidades aqui na função de análise que ele já tem internamente. Facilita muito, né, o que você pode fazer. E na parte de matemática, por exemplo, aqui a gente pode botar aqui direto aqui no botão aqui, ou ir direto aqui no mais e escolher aqui math, né, matemática, math. Tá? É uma opção que você pode botar. Mas, colocando a função matemática direto aqui, você tem os tipos de função que você tem, né? Aí vamos ver quais são. Eu tenho 4 funções que eu posso colocar. Vou botar a operação on e vou escolher a função. Por exemplo, aqui as funções básicas, né? Adição, subtração. Ou seja, eu tenho 2 sinais, 3 ou 4 sinais. Eu posso escolher aqui, olha, adição, subtração, multiplicação, divisão, FFT. O FFT dele é ultra poderoso, com 1 milhão de pontos de teste, ou seja, é quase um analisador de espectro, né? Eu vou também testar essa função. Derivada, integral, raiz quadrada, essas aqui são as básicas, ok? Funções aritméticas específicas, ele separa aqui algumas funções de identidade e tudo mais, máximo, mínimo. Análise de frequência é o FFT, filtro, você tem ligar análise de filtro, álgebra, separado aqui as funções de álgebra, inclusive fazendo exponencial, interpolação, logaritmo neperiano, ok? E um editor de fórmula, que eu não vi ainda no manual como funciona, mas eu posso montar uma fórmula aqui e criar uma função e pedir para ele fazer a conta entre um sinal e outro usando essa função que eu descrevi aqui nesse editor de fórmula. Ou seja, é muito flexível a questão da função matemática aqui. É muito importante quando a gente faz análises mais profundas, né, avaliação de projeto e tudo mais. Ele foge um pouco aqui, a linha, obviamente, do uso regular de bancada para reparo, etc. Você dificilmente vai usar funções mais avançadas, além de uma subtração, uma soma, etc., que muitas vezes é importante. Mas aqui você consegue editar fórmulas e ir muito além do que um osciloscópio mais padrão, mais regular, que tenha função matemática, faça. Ok? Então essas funções aqui são bem bacanas mesmo. Clicou Match aqui, Match novamente, eu vou desligar Off, eu desligo a operação. Ok? Bom, fora isso, os controles aqui direto, você consegue fazer grande parte do que você faz aqui no Touch aqui também. Tá? Então você tem aqui as teclas padrão, você quer ir direto a cursor, você clica cursor aqui, você quer ir direto ao menu de aquisição, clica aquisição, display persistência também aqui, salvar a imagem, tudo aqui direto você pode colocar. Decodificação direto aqui, ligar e desligar o touch. Se o touch estiver incomodando por algum motivo, você quer apontar alguma coisa e está disparando o touch, você pode desligar o touch aqui. Aqui o run stop para travar, o auto setup para ele trazer a imagem automaticamente, default para vir para as funções originais de fábrica dele, e aqui as demais funções para vertical, incluindo matemática, para horizontal, incluindo row, os encoders aqui para position, e a parte de trigger aqui, que você pode também ir direto nos triggers, normal, single, automático, e o ajuste geral de setup, e o nível de trigger, ok? Bom, pessoal, eu coloquei aqui um sinal de 1 MHz aqui do meu osciloscópio, uma senoide. Aqui embaixo eu liguei a questão de medidas, então ele vai me mostrar com detalhes e uma quantidade bem razoável de dígitos aqui, as informações mais importantes, incluindo aí a amplitude, os tipos de vários de amplitude, a frequência, período e tudo mais, ok? Estou usando apenas o canal 1. Vamos aumentar essa frequência aqui,
Vou botar 50 MHz. O meu gerador vai até 120, tá? 50 MHz, olha, ele entrou com isso daqui. Eu vou apertar aqui Auto Setup, a gente aperta 2 vezes para confirmar. E ele já colocou aqui os 50 MHz, um traçado muito firme, mantendo a mesma amplitude. Eu vou botar o fim de escala dele, que é 120 MHz, já que a gente está trabalhando com 200, né? Um equipamento de 200. 120 MHz, ok, marcando 120 MHz, amplitude mantida também. Então, está aqui um sinal muito firme, muito tranquilo, ok? Muito fácil de mexer também, né? Aqui a gente pode, por exemplo, entrar na função de zoom, fazer um zoom nele. Algumas formas de fazer o zoom, por exemplo, é você pressionar o botão aqui do horizontal, ele abre embaixo. Aqui a gente pode trocar a escala, lá em cima ele vai abrindo aqui e aqui, para a gente fazer um zoom em determinada parte da forma de onda, por exemplo, só aqui nessa parte superior. Eu posso também trabalhar com o touch. Eu posso puxar aqui, ó, ou aqui. Posso deslocar aqui para fazer um zoom aonde eu achar mais interessante de fazer. Aí eu consigo fazer medidas aqui nessa região aqui que eu escolhi, ok? Também posso colocar a função de cursores, pressionei cursor, já me aparece aqui os cursores onde eu posso trabalhar com eles e fazer as medidas aqui das distâncias que eu estou trabalhando, ok? Vamos aqui com os cursores, eu posso fazer ajuste neles aqui, ele vai me dando os deltas aqui. Um cursor do eixo do X, que é o cursor do tempo, como eu posso colocar também um cursor trocando aqui. Eu vou querer X1 menos X2, não, X1 mesmo. Aí o tipo de cursor aqui eu vou querer XY. Aí ele bota os dois, olha. O cursor tanto de amplitude quanto o cursor de período, ok? Ou eu posso mexer aqui as larguras, basta apertar uma vez o encoder, eu puxo para cá, depois eu vou trabalhar no conjunto, depois só no de cima, no de baixo, trago os dois, ó, e posso fazer os devidos ajustes aqui. E as devidas medidas ficam aparecendo diretamente ali. Desligou o cursor, apaga tudo. Quer desligar o zoom, aperta aqui a tecla de zoom, que pode ser aqui nessa lupinha aqui também, e você volta para a configuração normal, ok? Vamos botar uma onda quadrada. Aí, uma onda quadrada de 1 MHz, ok? E agora a gente vai puxar a função FFT para a gente ver as harmônicas dela, né? Então vou botar aqui matemática, função, tipo de função, essa aqui é a função que eu quero, né? Eu quero a função de análise de frequência FFT. Bom, pessoal, ligando então a função FFT, eu vou ligar aqui o sinal da onda quadrada e a gente já vê o FFT aqui projetado desse lado. Repara que ele dá um pico aqui, que é aproximadamente 1 MHz, depois as harmônicas aqui na sequência, ok? Interessante que aqui a gente também pode trabalhar ou direto aqui, na verdade eu estou trabalhando ali no sinal de cima, se eu quiser trabalhar aqui no FFT, eu clico na forma de onda aqui, e agora sim eu consigo mexer aqui, ó, aproximar, reduzir, não só aqui, mas também no sentido de amplitude também, aumentar, trazer para baixo para destacar alguma parte que me interesse, ok? Os dados que ele coloca aqui ao lado eu posso também tirar da posição, colocar para um lado e para o outro, e esses picos que ele encontrou aqui, vou até diminuir um pouquinho, para a gente enxergar, aqui ó, esse 1, 2, tem que diminuir mais um pouco, esse 1, 2, 3 e 4 que ele destaca aqui, a gente pode vir aqui no menu de FFT e pedir para ele colocar que valores são esses. Basta escolher aqui Tools e colocar Show Table On. Aí ele coloca aqui a amplitude e a frequência de cada um daqueles pontos específicos que ele localizou, como pontos que se destacaram no FFT, que é a análise de frequência, no domínio da frequência para essa onda quadrada que a gente colocou aqui. Bem completo, e ele consegue avançar essa frequência aqui bastante, ok? A gente consegue
avançar bastante. Basta vir aqui na função FFT, colocar aqui, por exemplo, a configuração horizontal, e aí eu tenho aqui a frequência de início e a frequência de fim. Repare que na frequência de fim, se eu clicar aqui End, eu consigo subir essa frequência até, vamos ver o máximo que ele coloca aqui na tela. Fundo de escala dele é 2 GHz, tá? 2 GHz, ele faz uma análise de harmônicos até 2 GHz, que é o final da escala. Claro que vai ter, né, uma resolução menor, uma banda tão elevada para um instrumento como esse, mas ele já é bem superior a grande parte dos instrumentos aí de mercado dessa faixa de preço. Ok? Então, função FFT bem bacana, além das demais funções matemáticas com dezenas de possibilidades aí que você pode ajustar e configurar. Ok? Uma função interessante é você colocar um mouse nele, um mouse sem fio. Basta você ligar aqui atrás o transmissorzinho USB do seu mouse sem fio e pronto. Ó, vou usar aqui embaixo, olha aqui a seta. Eu posso vir aqui, clicar aqui, posso escolher, posso puxar o sinal também, posso clicar e abrir os menus e fazer tudo de uma forma remota. Ok? Trabalhar aqui, escolher o que eu quero. Ok, vamos fazer um teste aqui então de Power Analysis. Vamos fazer um Power Analysis aqui e vamos escolher o tipo de análise. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui de Slew Rate. Slew Rate On. Ele calcula. E faz aqui embaixo toda a estatística dos dados, com valores médio, mínimo, máximo, pico a pico, valor base, e aqui a faixa que eu quero medir o slew rate. Ok, ele já calcula para você direto. Então, isso aqui é uma questão de tempo para a gente explorar todas as possibilidades e todas essas análises que ele faz do sinal, claro, colocando o sinal adequado para que seja devidamente testado. Aqui a funcionalidade bacana de eu usar o mouse. Bom, pessoal, e aqui eu coloquei a imagem direta através da rede local aqui no computador. Eu coloquei um endereço IP aqui da rede, digitei num browser comum, tipo Edge ou Firefox, coloquei o endereço e apareceu aqui já essa interface. Essa daqui é a tela do osciloscópio, como a gente pode ver aqui que eu estou mexendo nela, e o que eu fizer aqui vai aparecer na tela do osciloscópio. Eu abri o menu aqui, abriu lá também. Ok? Display, Acquire, eu posso entrar em qualquer desses menus e escolher a função, ele vai trabalhar. Assim como eu posso mexer aqui na forma de onda também, e ela vai mexer lá no osciloscópio. Ok? Todas as funções são controláveis aqui, todas as informações eu tenho aqui também. Tá? Se eu quiser botar mais medidas, por exemplo, eu venho aqui, Advanced, as medidas estão ligadas, eu posso escolher aqui e colocar as que eu quero que apareça aqui. Olha, eu quero que apareça a frequência e quero que apareça também a tensão RMS. Ok? Muito bem. Feito isso, eu já tenho ali a frequência, a tensão RMS, e aconteceu a mesma coisa lá no osciloscópio. Isso aqui, esse mouse aqui, ó, dessa seta, é a do computador. Agora, o mouse original que eu liguei o osciloscópio também pode ser usado. Eu vou mexer aqui no mouse aqui, ó, do osciloscópio, e você vê essa outra seta lá aparecendo. Eu posso acertar aqui, ó, no próprio osciloscópio, eu mudo e acontece simultaneamente a mesma função na tela. Ou seja, é um espelhamento completo do osciloscópio via rede. Sendo que se você colocar um acessório para fazer o Wi-Fi, você pode colocar direto na rede que você tiver ali via Wi-Fi e replicar isso num notebook ou num PC, numa tela, e trabalhar. Aqui tem várias funções, você pode fazer cópia da tela, você pode tirar aqui as imagens que você quer depois estudar e realmente comandar completamente, é um controle completo do instrumento através do PC. Ok? Ó, inclusive ligar outros canais também. Ó. Vou ligar aqui o canal 2. Liguei o canal 2,
puxei o canal 2 aqui para cima, ok? Se eu trocar a forma de onda, e vai mudar também aqui no monitor do PC, obviamente, porque prova que o espelhamento é completo. Ok, pessoal? Mais um recurso interessante aí do Siglent. Bom, pessoal, vou fazer apenas uma comparação agora entre os dois modelos aqui de osciloscópios para a gente ver uma diferença, pelo menos parte de uma diferença com relação à resolução vertical de 8 bits para esse modelo mais antigo e 12 bits para o novo. Os dois são instrumentos de 200 MHz com a mesma taxa de amostragem, 2 gigasample por segundo, ok? Então eu vou jogar aqui uma forma de onda arbitrária no meu gerador nos dois aparelhos, a mesma forma de onda. Tá? Os dois osciloscópios estão ajustados para 1 volt por divisão e 100 nanosegundos por divisão na base de tempo. Os dois estão iguais. A diferença aqui é porque o quadriculado aqui é um pouquinho mais estreito do que aquele, tá? Mas estão ajustados da mesma forma. Agora, eu vou alargar um pouco essa forma de onda para a gente ver esse detalhe aqui, ó. Eu vou dar uma alargada aqui até colocar em 5 nanosegundos e vou fazer o melhor trigger possível, que é por aqui mais ou menos. A gente vê uma onda um pouquinho tremida, a gente está vendo um detalhe da forma de onda, está em 10 MHz a frequência, um pouquinho tremida, um pouquinho larga. Vou fazer a mesma coisa no que tem resolução vertical maior, de 12 bits, ok? Então vamos para 5 nanosegundos e vamos ver aqui o melhor trigger, eu acho que já até está. Ok. A gente consegue ver aqui um traçado bem mais definido, bem mais fininho, sem essa vibração toda daqui e com muito mais detalhe. O que eu posso fazer é congelar essa imagem aqui e aí a gente vê o detalhe aqui, inclusive uma digitalização bem forte desse sinal aqui à esquerda, e posso congelar aqui. E a gente vê também uma pequena digitalização, mas um sinal bem mais nítido, bem mais fininho. Vamos olhar aqui mais de perto, ó. O modelo de 8 bits e o modelo de 12 bits. Ok? Se eu liberar aqui o sinal, vamos liberar aqui. Tá? Ele tem uma vibração mínima, praticamente sem ruído. E liberando aqui a gente vê um ruído bem larguinho ali, mesmo com o melhor ajuste possível. Tá? Detalhe que eu estou vendo, obviamente, um pedaço da onda aqui, ó, um pedaço de alta velocidade desse sinal aqui. Mesma coisa, a gente volta aqui, ó. Volta aqui e temos o mesmo tipo de forma de onda. Ok, pessoal? Então, essa é um detalhe, tem detalhes mais radicais do que esse, mas nessa forma de onda eu consegui ver uma diferença aí na resolução vertical entre os dois instrumentos que possuem características semelhantes. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Está aqui o Siglent SDS824XHD. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de consultar ele nas lojas disponíveis, ok? E em breve poderemos ter aí a apresentação de alguns outros recursos mais específicos, mais especiais desse instrumento muito interessante, ok? Se gostaram aí desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.